facilmente na natureza, seja em cavernas ou em cidades ancestrais. Mesmo ele demorando pra quebrar, no final vale a pena carregar alguns desses por aí só por segurança. Agora que você tem conhecimento sobre os catalisadores Skunk, você só precisa conseguir pegar eles. Mas aí que vem o grande problema, os Wardens. Os Wardens, por mais que spawnam somente quando você faz algum barulho, ainda assim é um desafio muito grande caso você precise pegar muitos blocos. O que, convenhamos, faz muito barulho. Então, para evitar que você seja morto, a estratégia consiste em utilizar blocos de lã. Mas não do jeito que você está pensando. Quando andamos em cima do bloco de lã, o som é completamente barrado de espalhar. E os sensores Skunk não conseguem nos escutar. Então, utilizando dessa lógica, quando você vê um Warden spawnando, não corra dele. Corra na direção dele e o prenda dentro de um bloco maciço de lã. Assim, ele não vai conseguir te escutar, se movimentar e, resumidamente, nem fazer nada, o que o torna inofensivo. E a maioria das pessoas não consegue prender a tempo o Warden. Então, eu lanço o desafio. Me conta aí nos comentários se você conseguiu e em quanto tempo. As votações para os mobs do Minecraft parece que sempre ocorreram entre os 3 típicos mobs, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a primeira votação foi feita no Twitter pelo desenvolvedor Jeb, que era para decidir se as alpacas ou as lhamas iriam entrar no jogo. E como nós já sabemos, acabou que as lhamas ganharam esse debate. E já pensou como seria o Minecraft com alpacas? Quando estamos fazendo um transporte pelo mundo normal, o meio mais rápido de chegar de um lugar ao outro é utilizando gelo azul e barcos. Porém, quando vamos fazer curvas com esses blocos, não é a coisa mais divertida do mundo, pois o barco acaba parando e perdendo toda a velocidade que ele tinha. Ainda mais quando estamos na diagonal e colocamos blocos na lateral do caminho para o barco simplesmente não sair dali. Então, um usuário do Reddit teve uma ideia. Já ao invés de blocos dos lados, utilizar água, o que deixaria o percurso muito mais rápido, pois não existe riscos do barco bater nas quinas dos blocos, além de combinar muito mais com a estética do barco com gelo. Se você já saiu para minerar e esqueceu as suas tochas, sabe que é um sufoco extremo, pois é difícil demais enxergar qualquer coisa. Mas utilizando o mod das luzes dinâmicas, podemos fazer um esquema que basicamente consiste em dar uma lanterna a um LA e deixar ele sempre ligado a você. Assim, ele vai carregar a luz de um lado pro outro, iluminando o seu caminho. Eu só não vejo muita utilidade nisso, já que você usar esse mod e deixar a lanterna na sua mão secundária vai fazer você ter a iluminação do mesmo jeito. Mas de uma forma ou de outra, como nós não conseguimos vagalumes no jogo, isso é o mais próximo que nós vamos conseguir. Quando estamos fazendo uma fazenda, a parte mais chata não é de construir ela, e sim sempre ficar de olho e colher tudo que foi plantado. Mas você não necessariamente precisa quebrar bloco por bloco para colher tudo. Dá só uma olhada. Se você tirar qualquer fonte de luz da comida que você está plantando, ela vai simplesmente quebrar e você pode só passar recolhendo. Isso acontece na verdade, pois as mudas dentro do jogo precisam de luz para sobreviver, sendo um dos recursos essenciais para a sobrevivência delas. Um extra para isso é você fazer a sua farm em um lugar fechado e iluminar todo com lâmpadas de redstone. Assim, sempre que você quiser colher suas mudas, basta desligar a lâmpada e ligar logo em seguida. Quando a Mojang lançou o update da 1.16, ela não só lançou coisas no Nether, mas também trouxe algumas pequenas mudanças gerais no jogo. E uma dessas mudanças foi a adição de alguns emojis para as ferramentas e poções, que podem ser usados para renomear os itens. A utilização desses emojis pode ser em lojas para você colocar em baús e vender seus itens, ou por questões de organização mesmo, já que eles podem ser usados em qualquer lugar. Um método de voo que a maioria das pessoas não conhecem é utilizando um tridente e combinando ele com a Elytra, já que se você encantar um tridente com correnteza, você vai conseguir se dar um impulso na chuva, o que te dá uma vantagem absurda e te deixa muito rápido. Mas se você ainda não tem o luxo de ter uma Elytra por estar nos estágios iniciais do jogo, você consegue ir igualmente alto se você usar seu tridente quicando o slime. Vai chegar um momento que você vai estar tão alto no céu que a chuva chega a virar neve de tão frio. Então só toma cuidado para não errar o bloco slime quando for cair e parar, já que se você cair lá de cima já sabe, né? Na versão 1.18 do jogo foram lançadas algumas coisas novas, inclusive o comando Place Feature. Esse comando permite que você summone estruturas em determinada coordenada, seja essa estrutura uma casa de villager ou um campo pequeno de flores. E pensando mais no campo de flores, é possível fazer um campo delas somente com flechas. Se você utilizar esse comando, em qualquer lugar que existirem flechas, vão existir flores. Isso é muito útil principalmente em mapas do criativo, onde a coisa mais chata provavelmente é colocar esses pequenos detalhes. Se algum dia você já tentou fazer um elevador no Minecraft com pistões, provavelmente você ficou confuso. Mas você já viu um elevador desses? Sim, um elevador de carrinhos voadores. Além de ser muito divertido subir todos eles até o topo, esse é um ótimo jeito de fazer um minigame de quem chega ao topo mais rápido. Isso tudo é possível usando apenas abelhas. Se você summonar uma abelha com um carrinho em cima, você ainda assim vai conseguir subir no carrinho e vai voar para longe sem muitas preocupações. Só tome cuidado quando apertar Shift e quando começar a se distanciar muito, já que não é possível controlar as abelhas. Na versão de 1º de abril de 2021, com um bloco de cada vez, nós conseguimos montar o Ender Dragon. E utilizando dessa técnica, podemos usar ele para fazer tudo, já que diferente de quando montamos um mob por comandos, nós conseguimos mudar a direção para onde ele
vai. Eu só não consegui ter o fato de ter só 3 barras de vida, já que teoricamente ele tem muito mais do que isso. Ficar sem foguetes no meio do oceano é a pior sensação de todas, já que se cairmos vai ser literalmente no meio do nada. E sem madeira para barcos, a situação ficaria mais difícil ainda. Mas você sabia que você consegue usar golfinhos como foguetes? Mas não do jeito que você tá pensando, calma. Se prendermos um golfinho em uma corda e começarmos a voar debaixo da água, conseguiremos ganhar velocidade suficiente para subir para a superfície. Só tome cuidado quando você estiver fazendo isso para não soltar o golfinho e perder ele de vista. Ainda falando dos golfinhos, você sabia que eles podem encontrar tesouros para você? Se você for lentamente dando peixes para um golfinho só, ele vai te levar para um baú enterrado mais próximo do local. Isso torna uma ferramenta extremamente útil em explorações no começo do jogo, já que assim você consegue um loot muito bom facilmente. Então já vai atrás do seu companheiro golfinho, por eles serem muito mais úteis do que parecem ser. Tartarugas são um dos mobs com menos funções do jogo, já que a sua única utilidade para o jogador é te dar os capacetes, que fazem você respirar debaixo da água por um tempo limitado. Porém, elas são cheias de interações no jogo, seja com outros mobs ou com o ambiente onde elas se localizam. Por exemplo, elas só podem procriar nas praias de origem delas, os rupis pisam em seus ovos se ficarem desprotegidos e as tartarugas pequenas ficam sempre próximos do local onde nasceram. Por isso, sempre fique de olho se uma tartaruga passar próximo de você no seu mapa, já que elas são raridades e só podem se reproduzir na praia onde moram. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô deixando aí do lado o meu último vídeo, eu tenho certeza que você vai... Quando ficar zangado? Você consegue imaginar como é que é... Provavelmente não sabia. Isso é tempo. O Minecraft existe há mais de uma década. E isso é tempo pra caramba. Muita coisa aconteceu desde que o jogo foi lançado. E é muita coisa mesmo. Quais foram as primeiras coisas adicionadas ao jogo? E por que vários blocos e itens foram removidos durante os anos? É isso que a gente vai descobrir. Primeiramente, o Minecraft era assim quando foi lançado. E tá assim hoje em dia. Mas vamos voltar pro início pra ver como isso aconteceu. Tudo começou em maio de 2009, quando o Notch criou o Cave Game, que basicamente tinha grama, pedregulho, bom, era só isso. Além do seu mundo ser apenas plano, o que o Notch mudou na próxima atualização, além de adicionar os blocos de terra, pedra e tábuas de madeira, foram mudas de árvore, que também foram adicionadas, mas ainda não tinham o poder de virar em árvores depois de um tempo, ou seja, elas ficariam mudas para sempre. Mas andar sozinho por um mundo quadrado era solitário demais, então o Notch adicionou uma habilidade incrível. Se o jogador apertasse G, um Steve apareceria e começaria a correr ao seu redor. E depois de adicionar essa incrível ferramenta, o Notch chegou à conclusão que o jogo estava pronto para ser lançado ao público. Então ele trocou o nome de Cave Game para Minecraft. A primeira versão do jogo era chamada de Clássica, e apesar dos poucos blocos disponíveis, já dava para ver umas construções bem legais, tipo esse Mario de tábua, pedra e terra. A Bedrock também foi adicionada e ficava embaixo do mapa, nas laterais. Além do jogo, agora tem uma barreira invisível que te impedia de sair do mapa. Água e lava foram adicionadas, mas você não precisava se preocupar em morrer na lava, porque você estava preso no modo criativo. Ah, e cuidado na hora de quebrar os blocos ao redor da água ou da lava para expandir. Você pode acabar inundando todo o seu mapa com um só bloco de líquido. E agora sim, as árvores foram adicionadas. Elas não são tão bonitas, mas já é um avanço. Chegaram também os novos blocos: carvão, ferro, ouro, cascalho e areia. Esses blocos agora são gerados no seu mundo, e você tem a barra de inventário para organizar os blocos que quer usar. E tá começando a ficar parecido com o Minecraft que a gente conhece. E fica ainda mais, já que o multiplayer agora existe e você pode jogar com seus amigos e, bom, inundar a casa deles de lava se você quiser. E falando nas inundações, agora você pode evitar elas colocando esponjas. Inclusive alguns jogadores fizeram uma barreira gigante de esponja por precaução. Mas voltando um pouco pro multiplayer, quando ele foi lançado não existia a possibilidade de trocar de skin. Isso foi adicionado logo em seguida. E não só isso, também foram adicionados mais blocos novos: 16 folhas de lã, flores e o bloco de ouro. Com cada vez mais blocos sendo adicionados, agora você pode apertar B para abrir seu inventário e escolher um bloco que quer usar. Eu aposto que os players que gostam de fazer construção ficaram bem animados com essa atualização. Mas opa, eu não posso esquecer de falar que as primeiras músicas do jogo começaram a surgir. Então o Notch decidiu que esse era o momento perfeito de tirar o criativo dos jogadores e simplesmente jogar eles em um mundo com zumbis, esqueletos, aranhas e creepers que correm, pulam e não morrem no sol. Bom, pelo menos o Notch deu arco, flecha e TNT para os jogadores tentarem se defender. Os porcos também apareceram agora, mas cara, eles não dropavam carne, eles dropavam cogumelo. E
esse cogumelo regenerava a vida do player. E com as ovelhas e alguns outros blocos de construção sendo adicionados, chegamos ao fim da primeira parte da história do Minecraft. Agora o jogo chegou na fase em dev, e a primeira coisa que foi adicionada nessa fase foi a versão feminina do Steve, que assim como os Steves que você podia gerar apertando G, andavam pelo mundo ao seu redor. A fase em dev também adicionou ferramentas como espadas, pás e uma bolsa para carregar flechas, além de maçãs e armaduras. Também surgiram diferentes tipos de terreno que você podia escolher na hora de criar um novo mundo: flutuante, ilha, plano e original. E caso você quisesse um pouco mais de ação, podia escolher o modo inferno, onde o céu era escuro e a lava ficava no lugar de água. E falando em lava, agora você podia colocar fogo no mundo com isqueiro. Bom, só cuidado para não incendiar uma floresta inteira, cara, porque quando eu falo no mundo, é no mundo inteiro. E então a atualização mais esperada finalmente chegou. O Notch acabou com a água e a lava infinita por 2 dias. Aí ele simplesmente resolveu adicionar de novo e deu 99 blocos para cada um dos players. Mas bom, construções de pedregulho começaram a ser geradas no mundo, com baús dentro que tinham TNT e blocos de lã. Um item chamado engrenagem foi adicionado e não tinha utilidade nenhuma, além de, bom, simplesmente ficar girando aí sem motivo nenhum. E se aproximando ainda mais do Minecraft como a gente conhece hoje, o Notch adicionou a bancada de trabalho ao jogo. E agora o jogador podia construir ferramentas, blocos e alimentos. Aí do nada, um mutante dos Jovens Titãs foi adicionado. Bom, eu não preciso nem falar que ele foi removido uns dias depois. Agora as dificuldades pacífico e difícil chegaram, e com elas um zumbi gigante que spawnou aleatoriamente no mundo. E lembra que eu disse que as ferramentas tinham chegado? Então, a enxada chegou um tempo depois, e agora o player podia jogar Minecraft como se fosse um simulador de fazendinha, já que as sementes e o trigo também chegaram ao jogo. As pinturas foram adicionadas e podiam ser craftadas. Inclusive, você sabia que o nome dessa pintura é Andarilho acima do mar? E com essa curiosidade totalmente inútil, chegamos ao fim da segunda parte da história do Minecraft. A terceira parte pode ser chamada de Infidev, e é a partir daqui que o mundo começa a ser infinito. E junto com isso, alguns marcos foram adicionados ao mundo, como o orgulho de obsidiana acabou sendo no mapa. As partes e o Notch achou que seria uma ótima ideia dar pro player 999 de cada item do jogo. Os minérios começaram a ser gerados em camadas diferentes, e agora você deve estar pensando que foi a partir daí que os diamantes começaram a aparecer na camada 11, certo? Errado. Você podia encontrar diamantes no alto das montanhas, cara. Aos poucos o mundo começou a ficar mais complexo, com árvores maiores, colinas mais naturais, cavernas um pouco mais amplas e nuvens. Água e lava deixaram definitivamente de se espalharem sem fim, e baldes foram adicionados ao jogo. Então os players podem começar a pegar esses líquidos neles. Mas sabe de uma coisa bem bacana? Por 9 semanas... Sobre os itens do Minecraft, com certeza você não sabia, mas no começo do Minecraft os machados eram um pouquinho diferentes. Na versão em breve do jogo, a lâmina era dupla, que dava esse aspecto de machado de batalha mesmo. Infinitamente nessa versão do criativo. Uma das estruturas adicionadas na sexta secreta foi o Mob Spawner, que tinha baús com itens incríveis e difíceis de serem conseguidos, como a cela que pode ser usada em porcos. E agora vamos para a parte 4 dessa história. Chegamos na fase alfa do jogo, onde os itens de redstone, como portas de ferro, alavancas, botões e placas de pressão foram adicionadas. Também foram adicionados os sons da caverna, e eu duvido que você nunca tenha se assustado com um som desses quando estava minerando. Um novo bioma foi adicionado depois de um tempo, mas ele é praticamente o mesmo bioma de antes, só que com neve e gelo. Os cactos e os barcos foram adicionados, mas os barcos se quebravam se você batesse em algum bloco. Lembra que eu tinha falado do simulador de fazendinha? Bom, a cana de açúcar foi adicionada, mais um item para sua fazendinha, cara. Além disso, é possível fazer papel e livros com essa cana de açúcar. Os slimes finalmente chegaram ao jogo e foram removidos no dia seguinte. A jukebox e os discos foram adicionados ao jogo, e até o momento você só podia jogar no multiplayer com seus amigos no criativo. Mas na fase alpha foi finalmente adicionado quando survival multiplayer, o que quer dizer que você pode explodir a base dos seus amigos, cara, se você quiser. E falando em amigos, a primeira Minecon aconteceu em um parque em agosto de 2010 e teve 30 pessoas presentes, e a maioria era a família do Notch, cara. E na nona cesta secreta foi adicionada a bússola, e essa foi a última cesta secreta do jogo. Mas pelo menos nós tivemos um sábado secreto, onde foram adicionados a vara de pescar, agachar e algumas pinturas novas. A atualização de Halloween nos deu o Nether. Alguns blocos desse bioma, abóboras, caches e pigments foram adicionados. E por sinal, você não precisava construir o portal, era só apertar F4 que apareciam no seu mundo. Além do Nether, tivemos algumas atualizações no mundo normal, que foram os biomas de deserto e